Meus queridos, quando eu estava pedindo a Deus uma meditação, geralmente quando vai trazer uma meditação, neste momento sempre é uma mensagem para refletir, ou para a gente ver as nossas motivações para o ano seguinte, mas o Senhor me trouxe um outro tema. E parece-me estranho, mas é o que Ele me colocou no coração, tá? E eu queria então um pouco de atenção dos irmãos. Eu sei que aí já está um pouco o tempo passando, mas alguns instantes a gente pode desenvolver a palavra do Senhor e ver o que Ele quer nos falar. Porque com certeza, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, ela traz para nós, é muito sério, tá? Muitas pessoas têm procurado ir às igrejas atrás de encontrar o céu na igreja. Eu sinto muito em dizer aos irmãos que ninguém vai encontrar o céu na igreja. Você só vai encontrar o céu no céu. Só partindo daqui para lá que você vai encontrar. Na igreja, você vai encontrar pessoas. Ah, mas são pessoas convertidas, mas ainda no velho corpo. Ainda pessoas que são diferentes do seu modo de pensar, de agir, tá? E o que é importante é que estas pessoas, elas são, por incrível que pareça, o instrumento de Deus para moldar a nossa vida, tá? Não estou querendo dizer que as pessoas têm que ser ruins, fazer coisas erradas para me moldar, não, para moldar você. Porque aí ela vai ter algo que falar com o Senhor, né? Mas a verdade é que nós somos pessoas, nós somos seres humanos, tá? Então você não pense que vai encontrar dentro de um templo as pessoas assim como o céu. É mais fácil encontrar como a Arca de Noé. Depois de um mês, aqueles animais sem tomar banho, né? É um cheiro medonho, né? É por aí. Mas a palavra de Deus, ela vem para nós, para abrir os nossos olhos. A Bíblia Sagrada foi o segundo maior acontecimento que eu entendo que aconteceu na terra, porque o primeiro foi Jesus Cristo vir. E o segundo foi Deus permitir a reunião destes textos para que a gente tivesse acesso à palavra de Deus. Então aqui, nesta passagem de ano, Deus tem me falado a respeito de um tema que é discernimento espiritual. Nós estamos precisando de discernimento espiritual. Nós vamos precisar cada vez mais de discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, ele capacita a pessoa, até as pessoas que têm esse dom ou que não têm o dom, mas é preciso ter o discernimento, tá? Então ele capacita a identificar as mensagens, as palavras, as pessoas que se aproximam da gente, tá? E como o dom, nós sabemos que ele identifica os tipos de espíritos que se manifestam em determinada situação. É um dom sobrenatural. Permite saber se uma pessoa está influenciada pelo espírito maligno ou não.
É um dom para discernir. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5, nós vamos entender, lendo esse texto, qual a razão de nós, nos dias atuais, estarmos carentes, precisando que Deus nos agracie com esta capacidade de discernir espíritos. E aqui, 2 Timóteo 3, a partir do 1, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos 3 anos, mais precisamente 20 e 21, né? Foram tempos terríveis para o mundo inteiro. Mas, em outros países, em outras localidades, em outras regiões, este momento é um momento terrível. Quando nós vamos para o leste europeu e nós começamos a observar aquela guerra sem sentido de irmãos da Ucrânia e da Rússia, pessoas morrendo, hoje estavam fazendo uma troca de prisioneiros. Quem prendeu daqui, quem prendeu de lá, trocando prisioneiros. Um absurdo, não é? Então são tempos terríveis, tempos que vai faltar água em muitos lugares, tempos que vai faltar alimento em outros, né? Tempos de miséria, tempos de violência, como o filho tirando a vida de mãe, a gente tem notícia próxima. Então são tempos terríveis. Mas ele diz no verso 2, a respeito dos homens. E estes homens, eles podem estar dentro da sua casa, podem estar no seu convívio, podem estar na sua família, estar na sua rua, no seu bairro. Espero que não seja eu. Mas diz assim: os homens serão egoístas, avarentos. Os homens serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. A gente sabe que o negócio tem ficado cada vez mais difícil. Os pais não têm tido controle com seus filhos, né? E os filhos estão metendo medo nos pais, não é? Porque coisa dos últimos dias. Os filhos serão desobedientes aos pais, serão ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Durante esses meus 20 anos aqui no Montese, vi pessoas saindo da igreja porque teve uma pequena desavença com alguém e saiu, sabe-se lá para onde. Precipitação. Eu escuto pessoas constantemente chegar a dizer que estão insatisfeitas. Mas essa insatisfação é porque nela já está precipitado vários sentimentos negativos. Então a palavra de Deus, meus queridos, ela é muito clara. Virando o ano, eu não vou dizer, o ano que vem vai ser uma bênção para vocês, vão ficar cheios de dinheiro. Quem está falando isso está sendo um louco atrás de um púlpito. Mas o povo gosta. A única coisa que eu garanto para vocês é que aqueles que permanecerem fiel com o Senhor permanecerá fiel.
Aqueles que se aproximarem do Senhor, o Senhor se aproximará dele. É a única coisa que eu posso prometer, porque está na sua palavra. Mas eu também lhe prometo uma coisa: o que você semear, você vai colher. Se você semeia mau procedimento dentro de casa, na família, no trabalho, você vai colher. Você vai colher perda de emprego, você vai colher perda de família, não é? Então eu garanto também, porque a palavra de Deus diz isso. E aqui ele diz: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas querem curtir a vida, né? Eu conheci alguns casais que há 2 anos parece que se combinaram e moram em lugares diferentes. A mulher chegar ao marido e dizer: está aqui os filhos pequenos, toma que os filhos é teu e eu vou embora, eu vou ver minha vida. Vi isso acontecendo com pessoas que eu conheço em vários lugares desse país. Aqui, no Rio de Janeiro, em outro estado do Nordeste. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E tem uma coisa: tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastam-se também desses. Tem pessoas que parecem ser piedosas, né? Cuidado com pessoas que querem ser piedosas, mas fica todo tempo querendo lhe conduzir. A piedade é aquela em que a gente faz e esquece, vai embora. Mas aquela piedade que eu faço e fico esperando a troca, fuja dessas pessoas que são falsos piedosos. É a palavra de Deus. Então, algumas dessas características que nós lemos nesse pequeno texto da palavra de Deus, Paulo falando, e que a cada ano nós percebemos a frieza do ser humano, o distanciamento. Eu não me canso de falar, o homem tem se tornado zumbi. A maioria que me conhece sabe que eu gosto de andar de bicicleta. Não sou um ciclista, né? Já levei algumas quedas. Mas eu me deparo com pessoas que vêm na ciclovia, a pé, olhando para um celular. Porque nós temos percebido as pessoas se tornando zumbis. Nós estamos deixando de olhar o ser humano no olho, a gente está perdendo esta capacidade. Porque nós estamos fixando o olhar em coisas que parecem ser algo interessante para nós. Então, quando nós falamos em essas características do versículo 2, nós encontramos aqui, quando ele diz assim, que os homens serão egoístas. Egoísta é aquele que só trata dos seus interesses, tá? Tem que dar bom para ele. Esse é um egoísta. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, diz, é aquele que só trata dos seus interesses, que demonstra falta de sentimento altruísta. Ou seja, que não tem vontade de se dedicar às outras pessoas, ao ser humano, sem receber nada em troca, sem querer o retorno, sem a busca. Que se considera dotado de qualidades superiores aos demais. Este é o egoísta. E o mundo está cheio de pessoas egoístas. Quando a gente fura uma fila, que tem uma pessoa que está ali 2 horas, e a gente chega e fura a fila, é porque nós somos egoístas.
Ah, mas eu tenho a Bíblia debaixo do braço, eu leio, faço jejum. Mas você está muito errado. Porque Deus espera de nós comportamentos, atitudes, procedimento. Deus não espera de nós rituais. E muitas vezes nós estamos querendo rituais e não comportamento. A Bíblia, o Evangelho, é um livro de transformação de coração, de transformação de vida. Se eu tenho contato com a palavra de Deus, eu posso fazer todos os passos que a gente entende que tem que ser feito para a pessoa. Mas se o meu comportamento, se o meu interior não muda, eu sou apenas um sepulcro caiado. É assim que acontece, né? Então, pessoas egoístas, pessoas avarentas, como ele diz aqui, o avarento é obcecado em adquirir, né? E acumular dinheiro. Gosta de dinheiro, viu? Quando a gente tem um conhecimento, a gente percebe assim a pessoa que é avarenta, né? Porque ela não abre mão nem para o trem. Ela atravessa daqui do Ceará para a África, ela nada o mar, com a cédula de R$2 na mão, e ele chega lá sequinho. Assim são muitas pessoas. Não estou dizendo todas. Tem pessoas boas. Mas cada vez mais temos pessoas que são egoístas, temos pessoas que são avarentas. Tem uma característica que ele fala aqui, o apóstolo Paulo, de pessoas que são presunçosas. Aí você diz assim, opa, eu não sou egoísta, nem sou avarento. Mas a gente sempre acaba sendo pescado por alguma coisa que a gente precisa mudar. Eu fico preocupado comigo quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu disse, misericórdia, Senhor, me ajude. Porque um presunçoso é aquele que se supõe melhor. O presunçoso, ele se acha melhor do que todo mundo. O presunçoso, ele se acha mais bonito, gente. Ele se acha superior, mais inteligente e mais capaz. Então, Paulo diz que nesses tempos terríveis, nós vamos deparar com pessoas presunçosas, que se acham o mais do que os outros nas suas áreas. Ele falou também do arrogante. Arrogante, temos dois significados para ele. Um é um mal educado. É uma pessoa que não respeita o terreno do vizinho, que pega o seu lixo e joga o lixo na frente do vizinho. Mas também o arrogante é uma pessoa atrevida. Eu não sei qual a combinação que tem de uma pessoa que conhece a palavra de Deus em ser atrevida, em apontar o dedo na cara dos outros. Eu não consigo entender. Mas tem os atrevidos. Também tem o blasfemo, né? O blasfemo é que insulta uma religião ou tudo que pode ser considerado sagrado. Nós não temos a obrigação de estar desfazendo de religião de ninguém. Nós temos que viver a palavra de Deus, né? Então, meus queridos, nós precisamos entender que Deus tem que derramar em nossas vidas o discernimento de espírito, para que a gente possa seguir agradando ao Senhor
Às vezes nós queremos agradar as pessoas, mas desagradamos a Deus. Nós precisamos agradar o Senhor nosso Deus. Então que esse ano de 2023, a gente fique mais esperto, mais sensíveis às coisas espirituais. Porque eu garanto a vocês que o nosso compromisso com Deus e com o seu reino vai gerar ação de Deus em nossas vidas. E que a gente não se preocupe com o procedimento dos outros, mas que a principal atitude nossa seja estarmos comprometidos com o nosso próprio procedimento. Então foi esta palavra que o Senhor me deu. Jesus teve o discernimento de espírito em várias vezes. Pedro teve discernimento de espírito, no caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira queria se dar bem com Barnabé, mas não queria largar o osso. Se deu mal. Pedro teve discernimento. Paulo teve discernimento de espírito por várias vezes. E uma delas, a pessoa estava falando de algo que pertencia a eles. Eis aí, né, os servos do Deus Altíssimo. Mas quem estava falando isso não era da parte de Deus. Era para querer constranger. Então que nós possamos ter o discernimento de espírito e nós vamos viver muito melhor com o Senhor nosso Deus. Amém?